dia, mulher cristã em missão, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindas a mais um encontro da Visão Missionária, mais um encontro da MC Cristã em Jardim Laranjeiras, com o estudo Mães em Tempos de Crise. Senhor, quem cuida, quem protege, quem sustenta, quem dá vida e saúde, Ele é o Deus eterno, o dono de tudo, dos nossos filhos também. Vamos orar ao Senhor neste momento pelos nossos filhos, por nós mães. Oremos. Soberano Deus, muito obrigado, Pai amado, por mais um dia na Tua presença, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor amado, pelo dom, pela dádiva de sermos mães, Senhor amado. Pois a Tua palavra diz que os filhos são heranças do Senhor, Pai amado. E nós somos gratas por essa herança maravilhosa que o Senhor nos deu, Senhor. Pelo dom de ser mãe, Senhor amado, pela oportunidade, Senhor, de educar os nossos filhos, de criá-los nos Teus ensinamentos, ó Pai. Somos gratos a Ti pelas maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor, no meio de nós. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo conhecimento e pela sabedoria que o Senhor tem nos concedido, Senhor, na educação de nossos filhos, ó Pai. A Ti, Senhor, eu clamo e eu suplico, Senhor, pelas vidas dos nossos filhos, Pai amado. Que o Senhor dê a eles um futuro próspero, um futuro abençoado no Senhor, Pai amado. Que nossos filhos, Senhor amado, quando chegar os tempos de encontrar os seus cônjuges, suas companheiras e seus companheiros de vida, Senhor amado, que sejam pessoas que te adoram, que tenham o Senhor como único Deus também, que professe a mesma fé que eles, Pai amado, pois estamos vivendo um tempo muito difícil, Senhor, um tempo de homossexualidade, Senhor amado, um tempo em que ninguém é de ninguém, que a ideologia de gênero aí tem pregado que ninguém nasce homem ou mulher, do sexo feminino ou masculino, Senhor, isso tem sido tão difícil para nós como mães cristãs, Senhor amado, inculcar nos nossos filhos, Pai amado, uma vez que o mundo oferece outras propostas para eles, Pai. Então que o Senhor nos ajude, Pai, a guiar nossos filhos nos Teus caminhos, a ensinar, Senhor, as Escrituras e o que é correto, o caminho certo que eles devem andar, Senhor amado, o caminho certo que eles devem seguir, Pai. E que quando eles crescerem, Senhor, se tornarem adultos, eles não venham se desviar desses seus caminhos, Senhor amado. O Senhor nos ajude, Senhor amado, também a manter os nossos filhos longe das drogas, Senhor, da prostituição, de tudo que o mundo tem oferecido, Senhor amado, que não vem de Ti, que não Te agrada, Senhor, que vai contra os Teus princípios, ó Pai. Peço, Senhor amado, que o Senhor abençoe cada mãe aqui representada, cada mãe que está ouvindo esse estudo, Senhor amado. Cada mãe que está assistindo a esse estudo, Senhor amado. Que o Senhor abençoe as mães da Igreja Batista em Jardim Laranjeiras, Senhor, dando sabedoria, dando conhecimento e entendimento da Tua palavra, Pai, para que elas eduquem seus filhos nos Teus caminhos, ó Deus. Peço, Senhor, que o Senhor seja com os estudos dos nossos filhos, Pai, pois estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, Senhor, onde nós, Pai amado, temos que despertar em nossos filhos o desejo de estudar à distância, Pai amado. E muitos não querem, Senhor, não vê a importância do ensino e do estudo, Pai amado. E eu peço que o Senhor nos ajude com isso também, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor ajude aquelas mães, Pai amado, que têm seus filhos afastados dos Teus caminhos, a resgatá-lo para Ti, Senhor amado. As mães que perderam seus filhos para as drogas, para os vícios, que o Senhor também ajude, Senhor amado, e que elas encontrem o meio de resgatar, Senhor, que o Seu Santo Espírito as oriente e as conduza, Pai. Peço que o Senhor nos abençoe, peço que o Senhor cuide de cada uma de nós, Senhor amado, e que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê ousadia, Senhor, discernimento, Pai, para guiar nossos filhos e criar muitos caminhos, ó Deus amado. Que o Senhor nos ajude nessa amada tarefa que o Senhor nos concedeu, Senhor, de criar, de educar esses pequenos seres, Pai amado, assim como nós somos educados, Pai. Peço, Senhor amado, que abençoe o futuro dos nossos filhos, Senhor amado, que abençoe cada lar aqui representado, cada criança, Senhor amado, cada jovem, cada adolescente, cada jovem adulto, Senhor amado, de nossa igreja, Pai. Cada mãe, mulher plena, mulher singular, mulher mãe, que o Senhor esteja abençoando cada uma, Senhor amado, nas suas atribuições, Pai.
Que o Senhor esteja conosco, Senhor amado. Que nós possamos ter prazer, Senhor, em educar, em ensinar e encaminhar os nossos filhos, Senhor, nos teus ensinamentos, Pai. Que os pais tenham um compromisso, Senhor, de pregar as Escrituras, Senhor, com seus filhos, de orarem, de estar em constante estudo, em constante aprendizagem, Senhor amado. Pois nós aprendemos com eles, assim como eles aprendem com nós, Pai. E nos ajuda, Senhor. Seja, Senhor, com as amizades dos nossos filhos, Senhor amado. Principalmente com os adolescentes que estão crescendo, Senhor, e que estão se descobrindo, que ficam procurando uma tribo, um grupo onde eles se encaixam, onde eles se identifiquem. E com isso, Senhor, nós corremos riscos, Senhor amado, por conta da diversidade que o mundo oferece, Pai. Então, que o Senhor ajude, Pai, nas suas amizades, Pai. Que o Senhor abençoe também os amigos dos nossos filhos, Senhor amado. Abençoe os futuros cônjuges dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor prepare tudo para eles, Pai amado. Pois em Ti confiamos, Pai amado. Assim como o Senhor nos confiou a nós essa tarefa, Senhor, de educar os nossos filhos, Pai. Pois eles são Teus e não nossos, Senhor amado. A nós foi dada a tarefa de educar, de encaminhar, de ensinar, mas eles pertencem a Ti, Senhor. Então eu peço, Senhor, a Tua bênção. Pai amado, continuando no mesmo espírito de oração, eu venho te pedir pelo estudo de hoje, Senhor amado, que será trazido pela nossa irmã Rita. Que o Senhor esteja abençoando o lar da irmã Rita, Senhor amado. Que o Senhor esteja ajudando ela a ser uma mãe nesse tempo de crise que estamos vivendo, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor amado, preparando os corações daqueles que irão receber esta mensagem, Pai. Daquelas que irão receber, Senhor, que elas ouçam essa mensagem e coloquem em prática no seu viver diário, Pai. Nos abençoa, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Abençoa os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amadas irmãs, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho com as amadas o estudo da nossa revista Visão Missionária, uma revista maravilhosa que traz assuntos muito atuais, né, e que nos ajuda muito em nossa caminhada como mulher cristãs em ação. Há muitos anos, todas as vezes que eu pego a revista Visão Missionária, eu falo que eu devoro, né? Porque eu não tenho paciência de ler assunto por assunto e ela me instiga muito, então eu acabo lendo assim, todas de uma vez, né? Depois a gente volta, para, estuda, né? Mas a princípio eu pego e já vou devorando. E o nosso estudo, né, do qual a Val me convidou, né, a estar ministrando nesse dia, né, o tema é Mães em Tempos de Crise, né, e eu me sinto bem privilegiada e fiquei muito feliz quando recebi o convite de poder estar falando um pouquinho sobre essa questão, né, ser mãe, né, nesse momento que a gente está vivendo tão difícil, né, e tão conturbado, e poder aprender, né, com uma personagem maravilhosa, né, sobre a fé, né, a fé de uma mãe, né, de uma mulher. Então vamos ao nosso estudo desta manhã. Hoje em dia, né, quando uma mulher engravida, a partir daí começa, né, a ansiedade, às vezes, né, a vontade de querer saber o sexo do bebê, né, para a gente estar preparando, né, todo o enxoval, todo o quartinho, né, todas as coisas do bebê. E nós somos privilegiadas, né, nós mulheres do século XXI, porque nós logo no quarto mês nós já sabemos, né? Salvo algumas, né? Que infelizmente não dá para saber, né? Mas
assim, algumas, né? É raridade. Hoje em dia já dá para saber. E eu tive o privilégio de, no terceiro, eu estava com 3 meses e meio quando eu descobri, né? E eu me lembro que quando o médico fez o ultrassom, logo ele perguntou: vocês querem saber? E eu fui muito grossa, porque eu estava tão ansiosa. Eu falei: claro, doutor! E logo ele anunciou que o meu primeiro bebê seria um menino. E, e aí, a personagem de hoje, né, a personagem central, né, dessa reflexão, naquela época não podia se fazer ultrassom, né, nem existia, né, e aí talvez ela tenha ficado triste, né, e chorado escondida, não por conta de saber o sexo do bebê, né, mas porque naquela época, né, Faraó havia decretado, né, que todos os meninos judeus recém-nascidos deveriam ser mortos, né? E com certeza ela deve ter chorado, porque como seria, né? Um bebê, menino, né? Condenado à morte, né? Já ali desde pequenininho. E o nome dessa personagem é Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. E em alguns aspectos era bem diferente dos da mulher atual, né? Não somente na questão de saber o sexo do bebê, né? Mas as mulheres, né, desta época, como Joquebede, elas viviam num contexto de opressão, né, de escravidão, então elas eram escravizadas, né? E os judeus, o povo ao qual elas pertenciam, eram explorados pelos egípcios e tinham uma vida amarga, né? Muito sofrida. Lá em Êxodo 1:11, do versículo 11 ao 14, vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Nós não vamos nos prender aos textos nesse momento, porque nosso tempo não é tão grande, né? Mas eu creio que as irmãs já conhecem essa história e tem também a oportunidade de estar verificando junto a palavra do Senhor, a Bíblia. Porém, assim como qualquer de nós, mulheres do século XXI, né, Joquebede também tinha as questões da gestação, né? Tinha as questões hormonais, então com certeza ela sentia dores nas costas, com certeza ela ia muitas vezes ao banheiro fazer xixi, né? Porque chega uma época que nós vamos muito ao banheiro, né? Acordamos de madrugada querendo ir ao banheiro. E com ela também não era assim. Tinha os desafios também, né? Tinha a questão da ansiedade quanto ao futuro do filho, né? As angústias. Eu falo que nós mulheres aí que tem TPM, né, entendemos bem disso. Às vezes, muitos momentos nós parecemos grávidas, né? Porque ou é muita tristeza ou é muita alegria, né? Então é assim que funciona. E com Joquebede também não era diferente, né? E como que ela fez com toda essa situação, né? Ela fez tudo que ela passou, ela venceu, né? De que forma? Através da fé, né? Mesmo em meio a certas circunstâncias tão desfavoráveis, essa mãe se mostra surpreendente, corajosa e ousada, né? É o que nós devemos ser, né? Diante das situações, né? Como mães. Então, assim que o bebezinho de Joquebede nasceu, né? Que Moisés nasceu, ela ainda conseguiu ficar com o bebê, né? Escondido durante 3 meses, né? Porque até então o choro é fraquinho, né? Não é um choro, né? Que vai causar alarme, né? O bebê ainda não babucia, né? Tá começando ali, quer dizer, naquela época, né? Porque hoje em dia tá tudo muito mudado. Então, o bebezinho, às vezes, com 2 meses já tá balbuciando, né? Mas naquela época, não. Então, Joquebede conseguiu ainda esconder o bebê durante 3 meses, né? Isso tá lá em Êxodo 2, no
capítulo 2, versículo 2b. Quando, porém, não era mais possível escondê-lo, Joquebede não ficou chorando, né? Ela não ficou chorando, não ficou se lamentando pelos cantos, murmurando, e agora, o que vai ser do meu filho, né? Como vai ser? Não, simplesmente ela usou de sabedoria, né? De muita sabedoria para agir. Então, ela fez lá, né? Um cestinho, né? Naquela época, ela usou junco, né? E aí, nesse cestinho que ela fez, ela usou de betume, né? De piche, para impermeabilizar todo o cestinho, né? E em seguida lançou, né? O cestinho, Moisés dentro do cestinho no rio, né? Um rio chamado Rio Nilo. E ela conhecia o seu Deus, né? Ela conhecia o seu Deus, e por ela conhecer tão bem esse seu Deus, que ela não murmurou, né? Não sentiu insegurança, porque ela sabia que Deus estaria ali, estaria cuidando, né, de Moisés naquele momento. Agora imagine, amadas, né, colocar um bebê num rio onde tem crocodilos, né, onde tem as correntezas, né, mas ela sabia, né, que Deus estava com ela e com Moisés, né? Então ela teve essa confiança. E como que ela adquiriu essa confiança? Com certeza ela adquiriu essa confiança transmitida através da sua família, né? Através da sua família, da tribo de Levi, né? Onde ela muitas vezes ouviu repetidas vezes sobre o poder e o amor do Senhor, né? Então a fé dos antepassados dela, de Abraão, de Isaac e Jacó, fez com que naquele momento, né, fosse uma realidade na vida dela, né? E ela pudesse entregar ali a sua total confiança de que Deus iria cuidar de Moisés, né? E iria cuidar dela também. E ainda hoje, amadas, a única forma de nós, né, mantermos a nossa fé, né, em dias, né, a nossa fé em ação, é ouvindo a palavra do Senhor, né? Lá em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos buscar no Senhor, na Bíblia, né, na palavra do Senhor, se fortalecer, né? E quando nós fizermos isso, e se nós estivermos fazendo isso, nós seremos mães ousadas, corajosas, sábias para enfrentar os crocodilos e faraós do século 21, né? Que são muitos, né? Diante dos nossos filhos, da nossa família. E prossigamos. A fé se baseia no conhecimento de Deus. Então, quando Joquebede colocou o bebê no rio, ela estava de uma certa forma, como falei anteriormente, bem concreta de entregar seu filho nos cuidados de Deus. Em nenhum momento ela sabia o que Deus faria, né? Mas ela sabia que Deus ia agir de alguma forma. Ela tinha certeza que Deus cuidaria, né, de Moisés. Quando nós seguramos o nossos filhos nos braços, né, nós podemos sentir que tudo, né, a partir do momento que a gente pega ele nos nossos braços, depende de nós, né? Vem lá o bebê, né? Quando o bebezinho vem, que nasce, né, que coloca em nós, né? No meu caso, com o meu primeiro filho, no momento do parto, né, assim que nós tivemos um parto bem complicado, mas depois assim que ele veio para mim, que colocou ele em cima de mim, a primeira coisa, né, que a enfermeira pediu foi para que eu já começasse a tentar amamentá-lo, né? E a gente sente, né, aquela vontade de proteger o tempo todo, saindo dali, chegando em casa. Nós somos assim, né? Nós somos mães e nós queremos proteger o tempo todo. Só que nós sabemos que isso não é possível 24 horas,
né? Nossos filhos vão para a escola, né? Alguns já trabalham, né? Outros já são casados, têm a sua vida, né? E nós como mães, o nosso objetivo, né? O nosso maior desafio é colocar os nossos filhos diante da presença do Senhor dia após dia para que o Senhor cuide, para que o Senhor proteja, né? E foi exatamente o que Joquebede fez, né? E enquanto nós não entregamos os nossos filhos, né, ao Senhor, nós não teremos essa paz. Então, ali desde bebezinho, né, quando a gente entrega, né, os nossos filhos ao Senhor, né, e mesmo depois de grandes, e a gente consegue sentir essa paz, né, que excede todo o entendimento. Ele é o Deus eterno, ele é o Deus de tudo, né, e é o Deus dos nossos filhos também. Em Salmos, os Salmos enfatizam muito esse traço de caráter de Deus, né? De protetor, de refúgio, de abrigo, de defesa. Não precisamos ter medo. Precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso, pois é Ele quem vai preservar nossos filhos. Em tempos de coronavírus, de dengue, de drogas, de violência, de corrupção e de maldade que nós estamos vivendo neste século. De nada adianta nós ficarmos ansiosas e queremos controlar tudo o tempo todo. A ameaça a Moisés era terrível naquele momento, né? Mas porque Joquebede conhecia o Senhor, ela confiou nele, entregou e confiou. Como é difícil, né, amados? Nós entregarmos e confiarmos. Né? É um exercício constante, diário nas nossas vidas. Né? Entregarmos os nossos filhos e confiarmos que Deus é fiel para cuidar, né? Ter o cuidado necessário. E ela creu, né? Ela creu que Deus tinha um futuro maravilhoso reservado para o filho dela. Será que os nossos filhos será diferente? Né? O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus lá do tempo de Joquebede, amadas, é o mesmo Deus de hoje, de ontem, e será para sempre. A Bíblia nos diz isso. Então nós devemos entregar e confiar, né, que o Senhor está cuidando dos nossos filhos aonde quer que eles estejam. E para chegar ao final, né, desse nosso estudo, a fé que agrada a Deus, ela é recompensada. Né? Por causa de sua fé, Joquebede foi recompensada. Por quê? Porque a Bíblia nos garante lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, mesmo sem saber o desfecho, né, de toda essa história, Joquebede, ela confiou no amor, no poder e no cuidado de Deus. E por isso Deus o recompensou. Né? Nós vemos aí nos próximos versículos, né, de Êxodo 2, que mesmo sem saber, Joquebede simplesmente ela descansou, né, nos cuidados do Senhor, e Deus a recompensou. Como que Deus o recompensou? Ela teve o privilégio de cuidar por muitos anos do seu filho, amamentá-lo e ensinar-lhe a amar ao Senhor. E ainda ela foi paga por essa tarefa. Né? Mesmo tendo que entregá-lo mais tarde para a filha de Faraó, né, como nós podemos ver, mesmo assim, Joquebede aproveitou a oportunidade, né, com Moisés para instruí-los no caminho do Senhor. Então é assim que devemos fazer. Instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, entregá-lo e instruí-lo, né? E Joquebede, ela foi privilegiada, né? Porque, além disso, ela influenciou o filho dela, né? E também nos deu esse privilégio, né? De podermos também sermos influência na vida dos nossos filhos.
Mas passa muito rápido, né? E quando menos esperamos, temos que entregá-los para a faculdade, né? Esses dias eu estava conversando com meu esposo a respeito disso, né? A Giovana estava fazendo uma determinada situação e o pai falou assim, né? E o Gilson comentou assim, nossa, eles ficam independentes tão rápido, né? Não sei se eu gosto ou não gosto disso, né? E aí a gente começou a conversar, né, sobre isso, né? Porque nossos filhos crescem e nós temos que entregá-lo para a faculdade, nós temos que entregá-lo para uma nova família, para um novo emprego, para uma nova cidade, né? Por isso que temos que aproveitar cada oportunidade, né, com os nossos filhos, não encarando a educação, amadas, como um peso ou um fardo, mas como um privilégio, né? Às vezes temos que puxar a orelha, né? Muitas das vezes, né? Eu tô vivendo uma fase aí que eu tenho um adolescente em casa, né? A gente sabe que é muita conversa, muita oração, amadas, muita entrega ao Senhor mesmo, né? Porque existem situações que aos cuidados do Senhor e sabedoria, né? Devemos ter muita sabedoria também, porque a educação dos nossos filhos não deve ser vista como um peso, mas como um privilégio, né? Quantos pais gostariam de ter tido o privilégio de ao menos sentar com o seu filho e conversar, né? E por conta de diversas situações, muitas das vezes por conta da desobediência, né? No buscar a palavra de Deus, buscar a orientação na palavra de Deus, se perdeu, né? E às vezes nós nos sentimos bem cansadas, né? Eu confesso, esgotadas, né? Da rotina de cuidar dos nossos filhos, não é fácil, né? Providenciar roupa limpa, passada, acompanhar as tarefas escolares, levar, levar e buscar às vezes nos lugares, né? Na natação, às vezes no inglês, às vezes no futebol, na aula de música, conversar até de madrugada às vezes é muito é algo desafiador, né? Mas Deus nos escolheu, né? Deus nos escolheu e quando Deus nos escolhe, amadas, nós devemos honrar, né? Tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos para fazer, né? E nós, no meu caso, trabalhando fora, é muito mais complicado, né? É muito desafiador e é muito desgastante, né? Mas devemos encarar tudo isso como parte de uma missão e ministério, né? Como seguidoras de Jesus, né? Nesses tempos de pandemia, conversando com várias amadas também, e às vezes elas me perguntam como mãe, né? Como foi para você? Como está sendo para você, né? Trabalhar em casa, trabalhar remoto e dar conta de tudo, né? Olha, amadas, eu confesso que em muitos momentos foi melhor do que estar saindo para fora, né? Porque eu tenho tido um tempo maior com meus filhos, eu sempre trabalhei em 2 empregos, sempre trabalhei bastante e em casa eu tenho trabalhado também, não tem sido fácil, né? Mas eu tenho um tempo com eles, né? Eu tenho tido um tempo maior com eles e tenho buscado ao Senhor, né? Para que o Senhor me ajude, né? A exercer esse ministério dentro do meu lar, né? Como mãe e como serva do Senhor também. E é uma doação, né? É uma doação, é se doar mesmo ao serviço, né? Aos filhos, né? Dentro do lar. Moisés, ele se tornou um grande líder, né? E usado por Deus para algo grandioso. E nós, como mães, o nosso coração palpita mais forte, né? Quando nós vemos os nossos filhos exercendo dentro da casa do Senhor, né? Aquilo que nós sempre ensinamos, né? E não sabemos o futuro dos nossos filhos, mas
Se aprendermos com Joquebede e tivermos fé, confiarmos no Senhor e entregarmos os nossos filhos a Ele, experimentaremos a alegria de estar cumprindo nossa missão, sabendo que Deus nos recompensará. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, podemos seguir o exemplo de Joquebede, que nós sejamos, mães que nossos filhos, que entregam nossos filhos no altar do Senhor dia após dia, e que a nossa fé seja renovada, buscando dentro da palavra do Senhor, fazermos a vontade do Senhor, diante dos nossos filhos. Eu agradeço às amadas, por esse privilégio de falar um pouquinho, sobre essa lição, mães em tempos de crise. Acho que tem assunto para a gente ficar aí por muito tempo, falando. Eu gosto muito de falar, tenho um pouco de dificuldade, confesso, sou um pouco tímida, mas ficaria aqui horas conversando com as irmãs, sobre esse tema. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir às amadas, aquilo que Deus colocou no meu coração. E agradeço mais uma vez a oportunidade por poder falar daquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho buscado fazer, que é a vontade do Senhor, assim como o Joquebede, entregando os meus filhos no altar do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de podermos, Senhor, falar da Tua palavra, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que nós sejamos, Senhor, mulheres sábias, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, ser mulheres, ó Deus, que possamos, ó Pai, entregar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos no Teu altar, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, conduzi-los, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Assim, ó Deus, como nós temos buscado fazer o Teu querer, Senhor, que nós possamos ver nossos filhos, Senhor, diante do Teu altar, fazendo a Tua vontade, Senhor. Nós oramos e nós agradecemos, ó Deus. Te peço que em nome de Jesus, Senhor, aquilo que eu não consegui, ó Pai, transmitir às minhas amadas irmãs, Senhor, que o Senhor, ó Pai, com toda a sua excelência, ó Deus, possa, Senhor, tocar no coração delas, ó Deus, e possa falar com elas, Senhor, assim como tem falado comigo dia após dia, ó Deus. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará.